A irmã do meu amigo mentiu que eu a engravidei. Meus pais me rejeitaram. Agora a verdade veio à tona, e eles estão implorando. Tudo bem, então aqui está o acordo. Minha vida virou uma bagunça completa há cerca de um ano, e eu preciso tirar isso do meu peito. Eu nunca imaginei que estaria aqui compartilhando isso no Reddit, mas acho que é isso que acontece quando sua família enlouquece e você fica parado, se perguntando, como isso aconteceu? De qualquer forma, deixe-me começar do começo, porque, acredite, essa é uma daquelas situações em que você pensa, sério, que diabos? Meu amigo Dave tem uma irmã, Jenny. Eu os conheço há anos. Todos nós crescemos no mesmo bairro, saíamos juntos às vezes, nada demais, certo? Jenny sempre foi um pouco diferente. Não quero parecer cruel nem nada, mas ela tinha alguns problemas de saúde mental. Eu não sei todos os detalhes, e, honestamente, não era da minha conta. Dave nunca falava muito sobre isso, e eu também nunca perguntei. Mas todos sabiam que Jenny enfrentava algumas dificuldades. Cerca de um ano atrás, do nada, Jenny me liga e diz que está grávida. Ok, tudo bem, certo? Exceto por um pequeno detalhe, ela me disse que eu era o pai. Naquele momento, juro que meu cérebro deu um curto-circuito. Eu fiquei tipo, espera, o quê? Deixa eu ser bem claro sobre isso. Eu nunca nem abracei Jenny, muito menos fui íntimo dela. Nem uma única vez. Então, quando ela veio até mim com essa acusação absurda, eu nem consegui processar. Eu disse diretamente a ela, Jenny, eu não sei do que você está falando, mas não tem como eu ser o pai. Nunca tivemos esse tipo de relacionamento. Mas ela continuou insistindo, repetindo isso como se, de repente, eu fosse magicamente lembrar de uma noite que nunca aconteceu. Era bizarro, para dizer o mínimo. Tentei manter a calma, pensando que talvez isso fosse parte das dificuldades dela com a saúde mental, mas, no fundo, eu estava surtando. Agora é aqui que as coisas começam a sair dos trilhos. Jenny se recusou a fazer um teste de paternidade pré-natal. Eu pensei, se você tem tanta certeza de que é meu filho, por que não faz o teste e prova isso? Mas ela não cedeu. Em vez disso, continuou dizendo coisas como, você precisa estar lá para o seu filho, e você está nos abandonando antes mesmo do bebê nascer. Eu não estava acreditando no que ouvia. Deixei claro que, se ela não fizesse o teste, eu não assinaria nada nem assumiria qualquer responsabilidade legal por uma criança que não era minha. Simples, certo? Eu pensei que isso seria o fim da história. Cara, como eu estava errado. Algumas semanas depois, meus pais descobriram. Eu amo meus pais, mas eles têm toda essa coisa de valores tradicionais. Assim que ouviram sobre a situação, perderam completamente o controle. Começaram a me chamar de nomes, dizendo que eu era um vagabundo e uma vergonha. Eu estava ali, tentando me explicar, mas eles não queriam ouvir. Eu disse a eles, mãe, pai, esse não é meu filho. Jenny está apenas inventando isso. Mas eles não acreditaram. Parecia que, uma vez que colocaram na cabeça que eu era o responsável por aquele bebê, nada os faria mudar de ideia. Houve muitas discussões feias depois disso. Coisas foram ditas que eu provavelmente nunca poderei apagar, e, honestamente, ainda estou magoado com isso. Meus pais continuaram me pressionando para fazer a coisa certa e assumir a responsabilidade, mesmo eu repetindo que não era meu filho. Para eles, isso não importava. Aos olhos deles, eu já era culpado. Eles disseram que não me criaram para ser um caloteiro e que não podiam acreditar que eu negaria meu próprio filho. O mais louco de tudo é que eu nem estava no mesmo estado quando Jenny engravidou. Isso mesmo. Ela estava hospedada na casa de uma amiga por um mês inteiro quando supostamente concebeu. Eu trouxe isso à tona para os meus pais, mas eles simplesmente ignoraram, dizendo, as pessoas cometem erros. Avançando para cerca de 6 meses de gravidez de Jenny. A essa altura, toda a minha família estava contra mim. Cada jantar em família, cada ligação, cada mensagem era sobre como eu precisava ser homem e assumir a responsabilidade. Eu estava perdendo a cabeça. Era como se eu estivesse em um pesadelo, e, não importa o que eu dissesse ou fizesse, ninguém acreditava em mim. Meus amigos, em sua maioria, estavam do meu lado, mas até alguns deles começaram a questionar. Cara, você tem certeza? Talvez você tenha esquecido de algo. Finalmente, meus pais jogaram a bomba definitiva. Se eu não tomasse uma atitude e assumisse o papel de pai, eles me tirariam de suas vidas. No início, pensei que estavam blefando, mas não estavam. Eles me disseram abertamente que, se eu não concordasse, eu não seria mais bem-vindo na família. E, com certeza, quando eu não cedi, eles me rejeitaram.
Deixe-me dizer, isso doeu. Fiquei chateado, confuso e profundamente magoado. Essas eram as pessoas que me criaram, que deveriam me apoiar, mas escolheram acreditar em outra pessoa em vez de mim. Minha própria família me expulsou como se eu não importasse. Foi brutal. E as coisas ficaram ainda mais estranhas depois que o bebê nasceu. Minha mãe estava lá no hospital, fazendo o papel de avó orgulhosa. Eu nem sabia disso até mais tarde. Jenny ainda se recusava a fazer o teste de paternidade, então precisei passar por algumas questões legais para conseguir isso. Quando os resultados chegaram, adivinhem só, não era meu filho. 0% de chance de eu ser o pai. Assim que peguei aquele papel, senti uma mistura de alívio e raiva. Enviei os resultados para os meus pais, pensando que, finalmente, eles viriam a verdade, reconheceriam que estavam errados e tudo voltaria ao normal. Mas não. Em vez disso, eles começaram a encher meu telefone com desculpas, ofertas de dinheiro e pedidos de perdão. Meu pai até me enviou algumas centenas de dólares pelo correio, como se isso fosse consertar as coisas. Aqui está a questão. Eu guardei o dinheiro, sim. Senti que eles me deviam por toda a porcaria que me fizeram passar. Mas perdoá-los? De jeito nenhum. Deixei claro que, se eles estavam dispostos a me renegar por algo assim, eu não correria o risco de me abrir para esse tipo de traição novamente. A maioria dos meus amigos estava do meu lado, mas alguns, junto com meu terapeuta, começaram a dizer coisas como: talvez você devesse dar outra chance a eles. Eles são seus pais, afinal. Eu entendo, de verdade. Mas como você simplesmente perdoa alguém que estava pronto para te descartar tão facilmente? Como você confia em alguém que escolheu acreditar em uma mentira sobre o próprio filho? É onde estou agora, preso entre saber que não fiz nada de errado e me perguntando se deveria tentar consertar as coisas com minha família. Mas, toda vez que penso nisso, lembro quão rápido eles se voltaram contra mim. Não consigo superar a sensação de que eles falharam comigo quando eu mais precisava deles. Depois de todo o drama envolvendo o bebê, meus pais e Jenny, você pensaria que as coisas iriam se acalmar, certo? Errado. A vida tinha outros planos. Em vez disso, a bagunça continuou crescendo. Você imaginaria que provar que eu não era o pai seria o fim da história. Mas, infelizmente, não foi tão simples. Quando as pessoas não querem admitir que erraram, fazem de tudo para evitar assumir a responsabilidade. Depois que os resultados do teste de paternidade confirmaram que eu não era o pai, pensei, tudo bem, agora meus pais vão perceber que estavam errados e talvez as coisas voltem ao normal. Mas, em vez do alívio que eu esperava, tudo ficou ainda mais complicado. Primeiro, Jenny perdeu completamente o controle e começou a espalhar boatos pela cidade. Ela dizia que eu havia falsificado o teste ou de alguma forma adulterado os resultados. Sim, você leu certo. Na mente dela, de alguma forma, eu convenci um laboratório inteiro a manipular os resultados a meu favor. Como eu faria isso? Sou apenas um cara comum. Não sou um gênio capaz de manipular testes de DNA. Mas Jenny não estava ouvindo. Ela estava determinada a me transformar no vilão da história dela. Ela saiu por aí dizendo às pessoas que eu estava abandonando ela e o bebê, que eu havia enganado todo mundo. Não fazia sentido, mas isso não importava. As pessoas começaram a acreditar nela. Os rumores em uma cidade pequena se espalham rápido. Logo, eu tinha pessoas me olhando torto no supermercado, como se eu fosse algum tipo de canalha. Algumas até me confrontaram diretamente, perguntando por que eu não estava cuidando do meu filho. Era frustrante. Eu tinha os resultados dos testes para provar que não era o pai, mas ninguém parecia se importar. Jenny estava lá fora, se fazendo de vítima, enquanto eu era tratado como culpado por algo com o qual eu não tinha nenhuma ligação. Nunca me senti tão impotente na minha vida. Uma coisa é quando sua família se volta contra você, mas quando a cidade inteira começa a pensar que você é o vilão, isso bate diferente. Meus pais? Bem, eles ainda estavam tentando agir como se nada tivesse acontecido. Minha mãe deixava longas mensagens de voz emocionais, dizendo que só queria a família reunida novamente. Ela nem sequer abordava o que tinha acontecido, só queria varrer tudo para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Ela até sugeriu que eu fosse a um jantar em família, como se isso fosse magicamente consertar todo o dano que causaram. Não foi apenas estranho, foi um insulto. Depois de tudo que me fizeram passar, eles realmente pensaram que alguns jantares em família e sorrisos falsos fariam tudo ficar bem. Sem desculpas. Sem reconhecimento de como erraram gravemente. Era como se nem percebessem o quanto a confiança havia sido destruída.
Reconstruir confiança assim não é algo que você resolve com uma refeição e um abraço. Requer muito trabalho e esforço. E eles nem estavam dispostos a admitir que estavam errados. O pior foi quando meu pai tentou me subornar. Ele me enviou um e-mail oferecendo-se para me comprar um carro novo se eu voltasse para a família. Como se eles achassem que poderiam simplesmente comprar meu perdão. Foi tão fora da realidade que eu nem soube como responder. Olhei para aquele e-mail por um tempo, tentando entender se era algum tipo de piada de mau gosto. Mas não era. Meu pai estava falando sério. Eu não respondi. Não conseguia. O que você diz para algo assim? Meus pais não estavam interessados em consertar as coisas da maneira certa. Eles só queriam que eu voltasse para suas vidas porque era conveniente para eles. E o fato de acharem que jogar dinheiro em mim resolveria tudo deixou claro quão pouco eles realmente entendiam o que tinham feito. Mas a pior parte veio depois. Descobri que Jenny começou a entrar em contato com pessoas que eu conhecia, tentando arrastá-las para o drama dela. Ela chegou ao ponto de contatar minha ex-namorada, Samantha, tentando convencê-la de que eu era uma pessoa terrível que havia abandonado o nosso filho. Sam e eu não nos falávamos há anos. Então, quando recebi uma mensagem dela dizendo que precisávamos conversar, fiquei confuso. Primeiro, não fazia ideia do que ela estava falando. Mas, quando explicou que Jenny estava enviando mensagens para ela e tentando mexer em dramas antigos, quase perdi o controle. Liguei para Jenny e disse para ela parar. Eu estava farto dos jogos, das mentiras, e não ia deixar que ela arrastasse meus amigos e ex-namoradas para a confusão dela. Mas ela apenas riu e desligou na minha cara. Era como falar com uma parede. Ela estava tão envolvida em seu mundo de fantasia que nada do que eu dissesse faria diferença. Foi nesse momento que comecei a considerar seriamente contratar um advogado. Eu não queria levar as coisas a esse ponto, mas que escolha eu tinha? Jenny estava arruinando minha reputação. Meus pais estavam permitindo esse comportamento. E eu me sentia completamente sozinho. Meus amigos mais próximos me apoiaram, claro. Mas mesmo eles não sabiam a extensão de como as coisas tinham ficado ruins. Eventualmente, precisei tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo nesse estado constante de estresse, esperando o próximo boato ou a próxima acusação absurda. Decidi cortar laços completamente. Não só com Jenny, mas com meus pais também. Não foi fácil. Na verdade, foi horrível. Mas eu sabia que não podia continuar deixando que eles me arrastassem para baixo. Escrevi um longo e-mail para meus pais, explicando tudo. Como me senti traído, como eles falharam comigo, e como não podia mais confiar neles. Não adocei nada. Disse diretamente que não estava pronto para perdoá-los e que não sabia se algum dia estaria. Expliquei que, se quisessem alguma chance de um relacionamento comigo no futuro, precisariam começar realmente se desculpando e assumindo a responsabilidade por suas ações. Sem mais fingir que estava tudo bem. Sem mais varrer as coisas para debaixo do tapete. Quanto a Jenny, bloqueei ela em tudo. Não podia mais lidar com suas manipulações. Ela não era mais meu problema, e eu não ia permitir que continuasse me arrastando para sua confusão. Até precisei dizer ao Dave, irmão dela, que não poderia estar perto da família dele por um tempo. Isso foi difícil, porque Dave sempre foi um bom amigo. Mas eu precisava priorizar meu próprio bem-estar. Já faz alguns meses que cortei laços. Honestamente, foi um alívio. Claro, há dias em que me sinto culpado ou me pego questionando minhas decisões. Mas, no geral, sei que fiz o certo. Às vezes, você precisa ir embora, mesmo quando é difícil. Pensei que, ao cortar Jenny e meus pais, o caos terminaria. Achei que, uma vez que os removesse da minha vida, tudo se acalmaria e eu poderia seguir em frente. Mas, é claro, as coisas nunca são tão simples. Algumas semanas depois de enviar aquele e-mail e bloquear Jenny, recebi uma mensagem inesperada de um velho amigo do colégio, Mike. Não nos falávamos há anos, então, no começo, achei estranho. Ele perguntou se eu estava bem. Achei aleatório, até que ele explicou que meus pais tinham entrado em contato com ele. Agora, Mike e eu nem éramos tão próximos naquela época. Para meus pais contatarem ele, foi um grande sinal de alerta. Aparentemente, eles estavam tentando fazer com que pessoas falassem comigo em nome deles. Estou falando de velhos amigos, parentes distantes, até pessoas que mal conhecia. Eles estavam dizendo a todos que eu estava em um lugar ruim e que estavam preocupados comigo. Era como se estivessem tentando me pintar como o problema, o instável.
E a pior parte é que enquadraram a situação como se eu fosse quem precisava se desculpar por tê-los cortado. Mike sabia que algo estava errado e quis me avisar. Mas isso não impediu a enxurrada de mensagens nos dias seguintes. Pessoas com quem não falava há anos, conhecidos distantes, todos repetindo a mesma coisa. Seus pais estão realmente preocupados com você ou você deveria dar a eles outra chance. Era insano. De alguma forma, eles convenceram todas essas pessoas de que eu era o vilão. Que eu tinha saído dos trilhos e precisava fazer as pazes. Eu só queria seguir em frente com minha vida. Mas meus pais estavam transformando isso em uma campanha de relações públicas, tentando me pintar como culpado. Eu me sentia como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa estranha, onde nada fazia sentido. Não importava o quanto eu tentasse ficar longe do drama, ele continuava voltando para mim. A gota d'água foi quando meus pais entraram em contato com meu chefe. Sim, você ouviu direito. Eles ligaram para o meu trabalho. Eu nem sei como conseguiram o número, mas de alguma forma rastrearam as informações de contato dele e ligaram para o escritório, dizendo que estavam preocupados comigo e que eu não estava no lugar certo. Você consegue imaginar o quão humilhante isso foi? Meu chefe me chamou para o escritório dele um dia, com uma expressão séria, e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu fiquei chocado. Nem sabia o que dizer no começo. O que você responde quando seu chefe pergunta se seus pais acham que você está louco? Expliquei toda a situação para ele. Felizmente, ele foi super compreensivo. Até se desculpou por ter trazido isso à tona. Mas o estrago já estava feito. Meus próprios pais estavam tentando sabotar meu trabalho. Depois disso, não tive escolha. Procurei um advogado e comecei o processo para obter uma ordem de restrição contra eles. Eu não queria levar as coisas a esse ponto, mas o que mais poderia fazer? Eles estavam mexendo comigo, com minha carreira, com meus amigos, com minha paz de espírito. O processo foi longo e estressante. Datas de julgamento, papelada, ansiedade constante. Mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha sensação de alívio. Finalmente, estava assumindo o controle da situação. Não ia mais deixar que invadissem cada aspecto da minha vida. Quando meus pais descobriram sobre a ordem de restrição, o inferno desabou. Minha mãe me enviou um longo e-mail cheio de culpa, dizendo que nunca imaginou que o próprio filho faria isso. Falou sobre como a família deveria permanecer unida, não importa o que aconteça. Continuou dizendo que eu estava destruindo a família e causando toda a dor. Era manipulação de manual. Mas eu não caí. Não respondi. Gostaria de poder dizer que foi o fim, mas as coisas pioraram antes de melhorarem. Um dia, cheguei em casa do trabalho e encontrei meu carro vandalizado. Alguém tinha escrito a palavra mentiroso na lateral dele. Eu não tinha provas de que foram meus pais, mas, sinceramente, quem mais poderia ser? Eu não havia contado a ninguém sobre a ordem de restrição, exceto alguns amigos próximos. Meus pais eram os únicos com motivo para fazer algo assim. Registrei um boletim de ocorrência, mas nada aconteceu. Foi apenas mais um lembrete de que, mesmo tentando fazer as coisas da maneira certa, às vezes as pessoas que deveriam te amar mais podem se tornar seus piores inimigos. Comecei a estacionar meu carro na casa de um amigo, por segurança. Também instalei câmeras de segurança ao redor do meu apartamento, caso tentassem outra coisa. Parecia que eu estava vivendo em um estado constante de paranoia, sempre esperando o próximo ataque. Mas, eventualmente, as coisas começaram a se acalmar. A ordem de restrição foi aprovada, e meus pais foram oficialmente impedidos de entrar em contato comigo ou de se aproximarem da minha casa ou do meu trabalho. Foi um enorme peso tirado dos meus ombros. Pela primeira vez, em muito tempo, finalmente consegui respirar. Já se passaram alguns meses, e ainda estou juntando os pedaços. Tive que fazer muito controle de danos com meus amigos e colegas de trabalho, explicando a situação e garantindo que soubessem a verdade. A maioria me apoiou, mas alguns ficaram céticos. Perguntavam: você tem certeza de que seus pais realmente fariam algo assim? Eu entendo. É difícil de acreditar. Mas, quando você vive algo assim, sabe o quão longe algumas pessoas vão quando sentem que estão perdendo o controle. Olhando para trás, nunca imaginei que as coisas ficariam tão ruins. É surreal o quão rápido a família pode se voltar contra você quando você se recusa a jogar de acordo com as regras deles. Mas aprendi algo importante. Você não pode deixar ninguém, nem mesmo sua família, ditar como você vive sua vida. Às vezes, você precisa fazer a escolha difícil de ir embora, mesmo quando dói. Não sei o que o futuro reserva para mim e meus pais.
Talvez um dia eles percebam o que fizeram e se desculpem de verdade. Talvez não. De qualquer forma, estou cansado de deixar que eles controlem minha vida. Tenho meu próprio caminho a seguir e não vou olhar para trás. Nível de confusão. Um dia, eu estava sentado em casa, cuidando da minha vida, quando recebi uma carta pelo correio. Nada estranho, certo? Exceto que essa carta era de um advogado. No início, pensei que fosse algo relacionado à ordem de restrição, talvez alguma papelada final ou algo assim. Mas não. Era um processo judicial. Meus próprios pais estavam me processando. Por quê? Sofrimento emocional. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Eles realmente estavam me processando por cortá-los da minha vida, alegando que minhas ações haviam causado a eles graves danos emocionais e que tinham direito a uma indenização. Eles ainda disseram que eu os havia afastado do resto da família, o que era um absurdo completo, já que foram eles que me isolaram. Fiquei ali sentado, olhando para a carta, tentando processar. Quero dizer, quem faz isso? Quem processa o próprio filho porque está bravo por ter sido cortado? Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria rir de como tudo isso era ridículo. Mas outra parte estava seriamente estressada. Isso não era mais apenas drama familiar. Era legal, e estava prestes a ficar muito complicado. Liguei para minha advogada imediatamente. Não podia lidar com isso sozinho. Ela ficou tão chocada quanto eu. Disse que já tinha visto muitos casos familiares complicados, mas processar o próprio filho por sofrimento emocional era novidade até para ela. Passamos a revisar os detalhes do processo. Embora a maioria das alegações fosse claramente falsa, sabíamos que não podíamos ignorar. Eles estavam falando sério, e isso significava que eu tinha que lutar. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões, telefonemas e estresse. Tive que reunir todas as evidências, a ordem de restrição, registros do assédio, tudo. Minha advogada estava confiante de que podíamos vencer, mas ainda parecia surreal que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Como se o processo não fosse suficiente, meus pais deram mais um passo. Começaram a entrar em contato com outros membros da família, tentando colocá-los contra mim. Logo, mensagens de tias, tios e primos começaram a chegar. Pessoas com quem eu não falava há anos, todas dizendo a mesma coisa. Por que você não pode fazer as pazes com seus pais? Por que está sendo tão egoísta? Era como se eles tivessem sofrido uma lavagem cerebral para me ver como vilão. Eu estava furioso. Não apenas com meus pais, mas com toda a situação. Parecia que não importava o quanto eu tentasse me proteger, eles sempre encontravam uma maneira de distorcer a narrativa. Cheguei ao ponto de cortar ainda mais pessoas da minha vida. Bloqueei familiares, cancelei amizades nas redes sociais e fechei qualquer conexão com esse lado da minha história. Não era porque eu não me importava com eles. Eu me importava. Mas não podia continuar me explicando repetidamente para pessoas que já tinham se decidido. Eventualmente, a data do julgamento chegou. Eu fui ao tribunal com minha advogada, preparado para qualquer absurdo que eles fossem jogar. E foi um circo. Meus pais apresentaram uma história triste, cheia de como sempre estiveram lá por mim, como tentaram me ajudar em momentos difíceis, e como eu os cortei sem motivo. Eles se pintaram como as vítimas. Mas minha advogada estava pronta. Ela despedaçou os argumentos deles, peça por peça, apresentando ao juiz todas as evidências, o assédio, a ordem de restrição, o histórico de comportamento abusivo. No final, o juiz claramente não comprou a história deles. A decisão foi a meu favor. O processo foi rejeitado, e meus pais foram condenados a pagar meus honorários advocatícios. Foi uma pequena vitória, mas, para mim, não parecia uma vitória. Apenas parecia que eu tinha escapado de um pesadelo. Depois do julgamento, meus pais fizeram uma última tentativa de voltar para minha vida. Enviaram uma longa carta emocional, dizendo que estavam arrependidos, que queriam consertar as coisas, que não podiam suportar me perder. Era a mesma velha manipulação emocional. Eu não respondi. Já tinha tomado minha decisão. Há um limite para o que alguém pode aguentar antes de ter que ir embora para sempre. Sim, dói cortar laços com sua família. Não importa o quão ruim as coisas estejam, nunca é fácil. Mas, às vezes, é necessário para sua própria sanidade. A versão deles de amor era tóxica. Eu não ia deixar isso envenenar minha vida mais. Agora, o processo está atrás de mim. As ordens de restrição ainda estão em vigor, e estou seguindo em frente.
Não tem sido fácil, mas estou aprendendo a viver sem o barulho, sem o estresse constante de me perguntar quando o próximo desastre vai acontecer. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho controle sobre minha vida. E isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Um dia, talvez as coisas mudem. Talvez não. Mas, no momento, estou focado em mim mesmo, em reconstruir as partes da minha vida que eles tentaram destruir. Tem sido um caminho longo e doloroso, mas finalmente estou começando a ver a luz no fim do túnel. Atualização 3. Se você acompanhou tudo até agora, provavelmente pensou que, após o processo judicial e a ordem de restrição, a confusão teria acabado. Mas não. Minha família conseguiu me surpreender mais uma vez. E, honestamente, desta vez me deixou balançando a cabeça, porque eu não achava que eles poderiam cair mais baixo. Alguns meses depois de o tribunal decidir a meu favor, as coisas finalmente começaram a se acalmar. Cortei laços com todos que me causavam estresse. Pela primeira vez, em muito tempo, pude me concentrar em reconstruir minha vida. Sem mensagens aleatórias de amigos do passado. Sem cartas de advogados. Apenas paz. Ou, pelo menos, foi o que pensei. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado, esbarrei na minha prima Melissa. Nós nunca fomos muito próximos, mas sempre nos demos bem. Então, pensei, por que não dizer oi? Começamos a conversar, e tudo parecia normal no início. Colocamos a vida em dia, falamos de trabalho e coisas do tipo. Mas, do nada, ela perguntou: Ei, você ouviu o que seus pais estão planejando? Congelei. Planejando o quê? Perguntei, sentindo aquele aperto familiar no estômago. Melissa parecia desconfortável, como se não tivesse certeza se deveria me contar. Mas, após um suspiro, continuou. Eles estão organizando uma grande reunião de família no próximo mês. Pelo que estão dizendo, é para ser uma reconciliação entre você e eles. Fiquei atônito. Eles estavam realmente planejando algum tipo de reunião emboscada para tentar me forçar a voltar para a família? Perguntei mais detalhes, e Melissa explicou que eles haviam convidado parentes distantes, amigos da família e até pessoas que eu não via há anos. O pior, estavam dizendo a todos que eu estaria lá, como se eu estivesse envolvido no plano. A raiva tomou conta de mim. Eu não tinha concordado com nada, e agora estavam preparando o cenário para me pintar como vilão, caso eu não aparecesse. Era mais um clássico jogo de manipulação dos meus pais, tentando me fazer sentir culpado para fazer o que eles queriam. Agradeci Melissa por me avisar e disse diretamente que não iria. Ela entendeu, mas parecia dividida, como se acreditasse na narrativa dos meus pais de que só queriam consertar as coisas. Eu podia ver no rosto dela que, no fundo, desejava que eu fosse. Mas, depois de tudo que eles fizeram, não havia como cair nessa armadilha. Naquela noite, fui para casa e pensei muito sobre o que fazer. Eu sabia que não iria à reunião, mas sentia que precisava deixar as coisas claras. Não podia simplesmente ignorar a situação. Na manhã seguinte, sentei e escrevi um e-mail para os meus pais. Não foi longo, mas foi direto. Escrevi que sabia sobre a reunião e que não compareceria. Expliquei que não queria participar de nenhuma tentativa forçada de reconciliação, especialmente na frente de uma multidão. Disse que, se eles realmente quisessem consertar as coisas, precisariam começar respeitando os meus limites. E até que pudessem fazer isso, não havia mais nada a ser discutido. Eu não esperava uma resposta. E, honestamente, nem precisava de uma. Só precisava esclarecer as coisas uma última vez. Mas, claro, meus pais não podiam simplesmente deixar para lá. Alguns dias depois, meu pai me ligou. Não atendi, mas ele deixou uma longa mensagem de voz. Ele dizia que eu estava destruindo a família e que aquela reunião deveria ser um novo começo para todos nós. Ele até tentou me culpar, dizendo que meus avós ficariam muito decepcionados com a forma como eu estava lidando com a situação. Essa mensagem de voz me atingiu em cheio, não porque acreditei nela, mas porque me lembrou de todas as vezes que meus pais usaram a culpa e a manipulação para conseguir o que queriam. Eles puxavam qualquer carta que podiam para me fazer sentir como se eu fosse o problema. Até arrastavam meus avós para isso, pessoas que sempre me apoiaram, por sinal. Era como se eles não conseguissem aceitar que talvez, só talvez, fossem eles que precisassem olhar para si mesmos. Eu não respondi à mensagem. Qual seria o objetivo? Eu já havia dito o que precisava dizer e não ia me deixar arrastar de volta para o drama deles. Ainda assim, isso pesou em mim por dias.
Fiquei pensando na reunião, nos parentes que estariam lá, acreditando que eu era o vilão por me recusar a fazer as pazes. Quantos deles realmente sabiam a história completa? Quantos estavam ouvindo a versão distorcida que meus pais contavam? A reunião veio e passou, e eu não ouvi uma palavra dos meus pais. Mais tarde, vi algumas fotos no Facebook, rostos felizes, abraços calorosos, todos fingindo que estava tudo bem. Meus pais sorriam como se não tivessem passado o último ano tentando destruir minha vida. Era estranho vê-los assim, fingindo perfeição. Mas, no fundo, era isso que eles sempre foram bons em fazer: fingir.